Olá, meus consagrados, como vão vocês? Espero que bem, espero que esteja tudo tranquilo, tudo em paz. Hoje a gente começa a matéria nova, a gente vai falar sobre a Comunidade dos Estados Independentes, que é a CEI, né, que é uma organização formada na Ásia após a dissolução da União Soviética. Então a gente veio falando até agora das transformações do final da Guerra Fria, mas a gente acabou não entrando em detalhes sobre o que aconteceu depois da Guerra Fria. A gente fala da dissolução da União Soviética, do processo de dissolução, mas e daí? Depois que acaba a União Soviética, o que acontece? Então é sobre isso que a gente vai estar falando na aula de hoje. Como se formou a Comunidade dos Estados Independentes, né? Primeiro, ela se deu a partir de um encontro entre os presidentes da Rússia, da Ucrânia e de Belarus ou Belarus, depende aí da pronúncia, né? Alguns falam Belarus, outros falam Belarus, enfim. Isso no finalzinho de 91. E desse encontro foi selado aí que a União Soviética chegaria ao fim, porque a União Soviética era, na verdade, o nome completo é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a União Soviética era formada por 15 repúblicas, né? Então, uma reunião entre os presidentes aí da Rússia, da Ucrânia e de Belarus selou o fim da União Soviética, né? E com o fim da União Soviética surge o chamado Acordo de Minsk, que recebe esse nome porque foi assinado, o encontro aconteceu na capital de Belarus, que tem esse nome, né? Então o Acordo de Minsk criou a Comunidade dos Estados Independentes. Qual era o objetivo aí da Comunidade dos Estados Independentes? Uma vez que a União Soviética deixa de existir, né, esses países começam sua transição para o capitalismo, e aí a finalidade da Comunidade dos Estados Independentes é formar ali um grupo de uma ajuda mútua, né, uma autoajuda, por assim dizer, né, para que esses países tivessem condições de sobreviver a uma economia capitalista globalizada, né, depois de quase meio século de economia e política socialista. Então, a CEI tinha esse objetivo, né, de oferecer suporte e de fortalecer economicamente esses países que se formaram com o fim da União Soviética. Só que nem todos os países aderiram à CEI. Na verdade, 12 deles aderiram à CEI, inicialmente foram 11, mas mais tarde a Geórgia passou a fazer parte da CEI, e apenas 3 países dos 15 não entraram no grupo, que foi Estônia, Letônia e Lituânia. Esses 3 países preferiram se aproximar mais da Europa, né, ao invés de se fechar mais economicamente com as antigas repúblicas soviéticas que formaram a Comunidade dos Estados Independentes. E aí, no dia 25 de dezembro desse mesmo ano, Gorbachev renunciou ao cargo de presidente da União Soviética. E aí foi, como é que eu vou dizer assim, o grande marco histórico do fim da União Soviética, que foi quando a bandeira soviética foi arreada do Kremlin. O Kremlin é a sede, né, do governo, em caráter de comparação, só para contextualizar, é o equivalente à Casa Branca para os Estados Unidos, né? Então, a bandeira da União Soviética foi arreada e a bandeira da Rússia foi hasteada, né? E aí ficou evidente, ficou registrado o simbolismo, pelo menos, né, do fim da União Soviética e a passagem do poder para a Rússia propriamente dita, ok? Então aqui a gente tem um mapinha mostrando, né, essa linha roxinha mostra o antigo limite da União Soviética, né, até onde ia a União Soviética. A Rússia continuou sendo o maior país do mundo, mesmo tendo sido compartimentado em 15 repúblicas, né? As partes verdes, os países em verde, são os países que aderiram à Comunidade dos Estados Independentes, e aqui Estônia, Letônia e Lituânia, os países que não aderiram à Comunidade dos Estados Independentes, tá? Então, mesmo tendo sido dissolvida, a Rússia continuou sendo aí disparado o maior país do mundo, tá? Então vamos lá. Então, como eu disse, essa informação aqui resume, né, o que eu vinha dizendo, que a CEI foi criada como tentativa de gerir a interdependência econômica entre seus membros, né? Então a ideia aí era
administrar essa transição, até porque praticamente todas as ex-repúblicas soviéticas, e até hoje isso acontece, essas repúblicas dependem da Rússia, tem uma relação de dependência econômica fortíssima com a Rússia, né? Então, a Rússia tem um papel muito forte na CEI, embora a proposta original era de que nenhum país exerceria uma liderança na comunidade dos Estados Independentes, mas a Rússia quase que naturalmente assumiu esse cargo, esse posto, né? E a Rússia exerce sim uma liderança bastante forte sobre os países da CEI, fatos até que fizeram com que alguns países deixassem o grupo anos mais tarde, tá? A CEI não se encontra com o mesmo número de membros do início. A Rússia, hoje em dia, né, ela herdou o espaço da União Soviética no cenário internacional, tanto que a Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, né? Com uma diferença, né? Se aproximou, de maneira geral, de outros países do mundo, inclusive com países que antes faziam parte da União Soviética, que preferiram se afastar da Rússia. Foi o caso inicialmente de Estônia, Letônia e Lituânia, mas a própria Rússia se aproximou em determinados momentos da União Europeia, a própria Rússia cooperou militarmente com a OTAN, né? Então essas coisas fizeram com que a Rússia perdesse um pouco da relevância no cenário internacional, né? Aquela coisa de protagonismo, ele foi meio que se apagando após o fim da União Soviética, por razões óbvias, né, pessoal? Economicamente falando, para vocês terem uma ideia, nesse momento de transição aí, né, entre 1990 e 2000, ou seja, a primeira década aí, né, de independência, por assim dizer, a Rússia encolheu aí 4,7% no PIB. Em 94, essa queda foi de 12,7%, depois do fim da União Soviética. Então, esse momento de transição, essa adaptação econômica e política para o capitalismo, ela não foi simples, tá? Em alguns casos, essa transição nem foi, como é que eu vou dizer assim, nem foi totalmente completa, né, em alguns países da ex-União Soviética, porque ainda tem questões mal resolvidas da época da União Soviética ainda, como, por exemplo, disputas de armamentos com a Rússia, né, porque quando a União Soviética se dissolveu e se transformou em 15 repúblicas independentes, outras regiões ali continham instalações militares da União Soviética que a Rússia reivindica porque se considera a herdeira natural. E esses países falam, não, estava aqui, é nosso. E aí rolam algumas situações mal resolvidas ainda entre países da antiga União Soviética. A partir de 1999, a Rússia começa a ter um crescimento econômico bastante relevante, chegando a crescer aí 10% ao ano, só que com a crise mundial de 2008, a Rússia sofreu um impacto muito severo. A gente vai analisar isso em gráfico mais para frente, que vocês vão perceber o impacto bruto da crise de 2008 na economia da Rússia, tá? Galera, por hoje era só isso que eu queria falar com vocês, porque hoje a turma do 9º ano aí vai fazer prova, né? Então eu preferi não me estender muito no assunto. Espero que tenha sido claro, espero que tenha sido proveitoso. Qualquer dúvida vocês podem me procurar. Na próxima aula a gente vai falar especificamente sobre Rússia, e aí vamos falar de Rússia, vamos falar de Ucrânia, né? Vamos dar um enfoque nessa parte oriental da Europa. E é isso, tá? Pessoal, grande beijo, continuem se cuidando e até logo. Espero que a gente possa se ver em breve. Grande beijo.